para finalizar nossa aula, nós vamos falar sobre João Calvino, outro João Calvino. Ele tinha as mesmas ideias, os mesmos estudos de Martinho Lutero, mas alguma diferença de Calvino, ele pregava sobre a predestinação, que as pessoas já nascem obedecendo a Deus. Ele já pregava, acreditava no destino, né? Então, a diferença é essa, né? João Calvino, né? A igreja calvinista. E também Martinho Lutero já fundou a igreja dele, né? A igreja luterana, não é? Então, aí na Inglaterra, o que aconteceu na Inglaterra também teve mudança também na igreja. Henrique VIII, ele era casado com Catarina. Catarina não dava filhos para ele. Então, o que aconteceu? Esse Henrique, ele estava tendo caso com Ana Bolena. Acontece que ele queria separar de Catarina. O Papa não deu ordem de divórcio para ele, que ele pregava, que o Papa falava que ele deveria ficar com a esposa até morrer. Então, ele mesmo fundou a própria igreja dele, né? Ele mesmo foi o chefe dessa igreja. Ele fundou a igreja anglicana, não é? Então, na Inglaterra já teve uma igreja, né, fundada por Henrique VIII. E outra coisa também, começou a ouvir também ver alguns grupinhos espalhados na Europa para acabar com essas novas religiões que estavam entrando. Então, a Igreja Católica, não é? Eles começaram a treinar jesuítas para poder pregar a palavra de Deus, as crenças da Igreja Católica, e viajava dentro desses navios, né, que estava na época estava tendo as grandes navegações, não é? Então eles entraram dentro desses navios para quê? Para pregar a palavra na América, na África, não é? E também na Ásia. Então é assim, aí com isso aí o mundo crescia, né, todo mundo católico, porque ele estava com medo de o avanço da religião protestante crescer. Então, com as grandes navegações, que eles foi atrás de produtos, como eu tinha dito nas outras aulas, atrás de produtos, né, por causa da pirataria, lembra? Então, os padres também, né, começaram a entrar nesses navios para poderem pregar a fé católica, né, para os índios, para os escravos, né, para os negros e também para os colonos. Então, para terminar o assunto, vou falar sobre o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, aí eles reuniram vários padres, reuniu o Papa para discutir, para reformar um pouquinho a Igreja Católica. Eles viram, né, que tinha alguns erros. Então, o que foi feito lá nesse concílio, nessa reunião? Em 1545, o Papa Paulo III, ele reuniu com os fiéis para discutir alguns assuntos, não é? Para corrigir os ensinamentos da Igreja Católica naquela época. Ele começou a proibir, né? Proibiram a venda de indulgências, a venda de pecados. Eles concordaram mesmo que eles estavam errados. E dois, né? O poder do Papa. Eles estudaram, analisaram isso, né? Que eles acham até hoje, né? Que a autoridade da Igreja tem que ser o Papa, não é? Então, deixou quieto isso aí. Terceiro, foi negociado, né, o culto de imagens. Eles estudaram, né, que poderia ter adoração de imagens nas igrejas e culto a Maria, né? E outra coisa, e a pregação do Dex. A pregação de Dex era o quê? Era a perseguição de livros de heresia, feito por hereges. Hereges, aquelas pessoas que eram contra a Igreja Católica. Então, eles começaram a perseguir essas pessoas, perseguir quem tinha esses livros, para poder queimar esses livros, para não espalhar essas ideias nessas regiões, então chamado de index. E outro motivo, né, também que foi analisado naquela reunião foi a Inquisição. A Inquisição é o que mais
colocou medo nas pessoas, né? Os fiéis daquela época. Acabar mesmo com os hereges, as pessoas que estavam falando mal da igreja. Eles concluíram, né, que a bruxaria não era coisa de Deus. Eles começaram também a queimar bruxas, hereges, não é? E outra coisa também, não só castigar esses hereges, mas também possuir, né, aqueles bens que eles tinham, não é? Tomavam para não eles não ficaram com aquele conhecimento, né, para esparramar aquele conhecimento que eles hereges tinham, e outro também ia ser preso. Então, isso que aconteceu, né, para o conhecimento da Igreja Católica se expandir, não é? E também o que foi mostrado também o conhecimento da religião protestante. Aí foi o assunto, né? Fechamos o assunto dessa página e aí aguardamos para mais emoções. Obrigadão, falou, boas atividades.